pode estar em nada que tenha milhões de anos. Isso, e não é isso que eu digo? Aí, o problema é que ele tá em tudo. Exatamente, porque se existe 5 metros, esse metro que vai mais além, ele enxerga mais longe. Beleza. Então ele tem que associar também anterior, já que ele atinge mais longo. Exato. Mas aí no caso da Eva mitocondrial, ela provou mesmo, né? E ela tentou publicar isso em várias revistas científicas e as pessoas não aceitaram, porque isso justamente apoia uma visão bíblica, né? Bíblica, exatamente. Imagina, Moisés registrou esse relato bíblico no ano de 1444 anos antes de Cristo. E tem assim, até as outras religiões falam de um primeiro casal. Sim, porque isso foi repercutido em toda a localidade. Isso tá em qualquer cultura, qualquer uma. Não vai existir uma cultura que não vai falar desse primeiro casal. Todos. E até do Noé. Fala de Noé. Na verdade, as culturas elas têm 5 ligações principais, né? Que é a criação do céu e da terra. Exato. A criação do primeiro casal. A briga dos irmãos. Dos animais, né? A morte. O dilúvio. E a Torre de Babel. A partir da Torre de Babel, você tem uma diferenciação das histórias. Exatamente. É o que circunda em mais de 1000 culturas em todo o mundo, sem nunca ter em contato com a Bíblia em si, necessariamente. Tem um relato universal. Então eles não queriam aceitar a Eva mitocondrial, só que tiveram que aceitar. Olha só. Toda vez que eles faziam uma regressão genética, o estudo era refeito, tentaram provar que ela estava errada. Toda vez dava o mesmo resultado. Todo mundo é filho da mesma mulher. Eita. Isso é geneticamente provado. Por isso que a academia não quis aceitar isso. Não, deixa pra lá. Porque aí alguém teve uma ideia brilhante. Disse assim, então vamos ver se todo mundo é filho do mesmo homem. Que é o cromossomo Y. Exato. Que é chamado de Adão Y. Adão Y. O estudo. Por quê? Porque no caso da mitocôndria, ela só passa pela mulher. Pela mulher. Então você consegue ter uma linha genética. Né? No caso do homem, o cromossomo Y só está presente no homem. Exato. E aí você consegue também ter uma linha genética. Aí você consegue fazer essa regressão. E não é que todo mundo é filho do mesmo homem? Não. Deu esse resultado. Rapaz. Não. A historinha bíblica tá parecendo mais científica do que propriamente. Os caras descobriram isso, já pensasse, rapaz. Parece que quanto mais eles vão se aproximando, vão estar lá o nome, vão encontrar no DNA o nome de Deus, como eu vi até um relato, eu fiz até um vídeo sobre isso, sobre as letrazinhas, a questão numérica, que é uma repercussão com 3 milhões de vezes no DNA do homem, que era as letrinhas que uma doutora em Israel, se não estiver enganado, mostrou que essas letras de trás para frente representavam o nome de Deus. Eu achei tão curioso isso aí que eu publiquei até no meu canal aqui. Eu não sei se você já viu. Não conheço não. Eu vou mandar para você depois assistir o vídeo. Me manda. Eu explicando cientificamente isso aí. E aí você tem, por exemplo, todos esses exemplos que a gente veio conversando demonstram justamente o quê? Que ciência e religião não estão em conflitos. Não estão em conflito e que a genética vai derrubando mito por mito daquilo que os ateus acreditam. E que os próprios evolucionistas, de uma forma real, acreditam. Né? A semelhança entre homem e macaco, a mesma coisa. E macaco, eu até falei para tu, comentava contigo. Símio, né? Exatamente. As pregas neurais do macaco, para a questão da fala, é impossível. Então, como é que um macaco que não consegue falar, ele tem todos os órgãos que a gente tem aqui, só que a questão neural, a prega neural, a questão neural dele, é impossível a fala, produzir som, falar em si. Foi feita essa pesquisa cientificamente. E sabe que, com o ateu que eu estava discutindo, aí uma das provas dele para a evolução, por quê? Porque como Mendel provou que existe um limite genético, hoje a ciência conhece esse limite genético como acervo genético. Então, para que tivesse havido evolução, é preciso que nova informação venha a surgir, não é isso? Exato.
E aí todo debate com ele era a respeito de onde é que vem essa nova informação e como é que essa nova informação pode ser funcional, né? E aí um dos argumentos dele era o argumento de que os caras disseram que houve um defeito no gene, que houve uma mutação que fez com que o queixo dos seres humanos se tornasse menor. E ao se tornar menor, presta atenção, os caras não param por aí não, Ao se tornar menor, não só permitiu a fala, como permitiu o crescimento cerebral. E é por isso que nós, seres humanos, somos muito mais inteligentes do que os símios. Aí veio o argumento do negócio. Aí eu fui ver esse negócio lá, não tem gene nenhum, não tem nada, assim, os caras não sabem qual é o gene que fez um negócio desse. E que eles acreditam que foi uma perda de informação genética. A mesma coisa, um outro argumento que ele usou para mim, de que a evolução estaria acontecendo, seria um negócio que ele chamou de uma resistência ao vírus HIV. Aí tem toda um debate se isso realmente dá imunidade ao vírus HIV ou não. É uma mutação que tem, que não é bem uma mutação, é uma característica que está em 10% da população da Europa. Não é exatamente uma mutação, entendeu? Mas ela é o que a gente chama na ciência de deleção. Ele perdeu uma informação genética. Não houve nenhum ganho. Ele perdeu. E ao perder essa informação genética, no sistema imunológico, quando o vírus adentra, ele não tem a mesma chave para entrar na célula. Porque ela tem que bater certinho e a chave que ele tem serve para os outros organismos. Mas esse que perdeu essa informação genética não permite. Só que as pessoas também adoecem por causa disso. Estou entendendo. Tá entendendo? E não houve nova informação. Então você não consegue de forma alguma provar isso. E com isso você desmente todo o sistema de crença no próprio darwinismo. Puxa. Aí a gente vai partir para a terceira parte, né, do livro. Você falando isso aí, eu me lembrei também, eu tinha feito um vídeo esse ano, foi ano passado, sobre a questão do que seria essa costela de Adão para Eva. E analisando, eu também sou autodidata e gosto de estudar muito idiomas, né, inglês, português, latim, grego e hebraico. Eu estudo por conta própria, sabe? E eu queria entender essa lógica. E ao analisar bem profundamente no hebraico, eu encontrei uma raiz antiga da palavra tsala, que significaria costela. E foi impressionante o que eu publiquei no meu canal. É mais ou menos assim. Deus, ele fez Adão e de Adão fez Eva. Então ele tirou de sua costela algo e colocou em Eva. E fez algo. Então ele pegou de um lado. Então, quando eu fui analisar isso aí, parece uma questão biológica, química, cirúrgica, não é uma sala de cirurgia. Deus faz o homem se deitar, tal, dá o sono nele, corta ele, faz a cirurgia. Bota o que carne Deus estava fazendo? Exatamente. Aí eu percebi o seguinte: Deus fez o homem XY, como você sabe muito bem, os nossos internautas não sabem o que é isso aqui, XY, um par de cromossomo sexual, existem os alossômicos, né? Você pode até falar muito bem sobre isso aí. Aí o que acontece? Deus, ele fez a mulher, isso aqui é o homem. E o que é que ele fez? Ele escolheu um lado do homem e fez Eva. Um lado. A palavra tsala significa lado. Então Deus pegou simplesmente um lado, olha só, o X, e fez um diploide. É isso mesmo. XY ficou o quê? XX. Então, a mulher em si, ela vem do homem. E não o contrário geneticamente. Exato. É impossível XX gerar XY. Exato. Então, olha o que Deus fez. Deus se utilizou de um lado do homem. Biologicamente, ele pegou no mapa genético que fez um diploide. Que você pode falar até muito mais com propriedade do que eu. Então, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei impressionado. Eu digo, meu Deus, olha só. A palavra tsala significa tanto costela, lado em específico. Então, qual foi o lado que Deus fez? Aqui. Porque quando eu pego agora, né, o útero da mulher é X, e o homem tem o espermatozoide Y ou X. Quando o espermatozoide X fecunda o X, fica XX, gera mulher. Quando esse espermatozoide
ele se encontra com com X, Y, X fica X, Y, gera homem. Não é assim que funciona? Exatamente. Então, biologicamente, e textualmente, e linguisticamente, se casam ciência e religião. Exato. Não sei por que o pessoal queria esse conflito. Isso é uma explicação genética excelente. Eu, inclusive, uma vez utilizei também essa explicação de que, assim, uma pessoa me perguntou assim, por que ele fez primeiro o homem e não a mulher? Geneticamente, biologicamente, aí eu falei assim, eu digo, rapaz, por que exatamente ele teria feito o homem primeiro e não a mulher? Eu não sei te dizer. Eu provavelmente acho que se ele tivesse feito a mulher, iam chamar de homem, e se ele tivesse feito o homem, iam chamar de mulher. Verdade. Depois, assim. Mas, enfim, o que a gente vê geneticamente, o homem carrega os dois princípios. O princípio masculino e o princípio feminino geneticamente. Né? E a mulher não carrega esses dois princípios. Isso é geneticamente. Eu já vi uma explicação muito legal também, professor Marcos. Compartilha aí. Que é sobre a medula óssea. Porque existem dois tipos de medula óssea. Aí pode ser que eu me confunda, porque faz tempo que eu não vejo essa informação. A vermelha e a amarela. Só de uma delas é que é possível tirar as chamadas células-tronco. Que é aquelas células que podem dar origem a todas as outras células do corpo. É isso? E essa medula específica, ela nos adultos, ela só se localiza no final de ossos longos. No final de um osso longo. Aí, onde é que ela se localiza mais? Na costela e no fêmur. Agora, se Deus fosse tirar o fêmur de Adão, ia dar mais trabalho, assim, para o bichinho se recuperar, né? Entendi. Verdade. A costela é uma cirurgia muito menos agressiva e muito menos... Agora, sim, irmãos religiosos, é preciso ter cuidado para não usar um argumento falso de que os homens só têm 11 pares de costela aí, ou que está faltando uma falta, exatamente. Por isso que eu não acredito ali. Eu acredito que quando Deus disse que tirou uma costela, da costela, a palavra costela, ou lado, ali significa um lado específico biologicamente. Hoje cientificamente é mais fácil. Significa as duas coisas. Tá entendendo? E podem significar, inclusive, outras coisas. Dupla aplicação, né? Várias aplicações. São níveis de explicação. As explicações espirituais e as explicações biológicas, físicas, de informação, elas se completam, feito você diz, elas se encaixam. Se encaixam. Elas são complementares. Feito Galileu dizia, eu estudo pelos dois livros. Os dois livros vão me revelar a verdade. Porque tem gente que fica bitolado em apenas uma coisa... E tem uma miopia interpretativa muito grande quando você fica só restringindo a um lado. Mas quando você tem a sua fé, que ela já é alicerçada, e você pega a ciência, vai complementar, não vai te distanciar de Deus. Que era justamente a pergunta que eu te botei aqui, que a academia, ela é neutra em questões de fé, ou ela é uma reprodutora de ateísmo militante, na tua visão? Na academia, se crer, acredita na existência de Deus, em Deus, ou se tem fé apenas, aquela fé assim, eu tenho fé em Deus, tal. O que é que você acha assim nessa pergunta que eu fiz? Tem um sociólogo muito conhecido, eu falo no livro também dele, que é considerado um dos maiores sociólogos do século XX, que é Peter Berger. Ele diz que durante todo o século XX, a teoria de que as religiões iam desaparecer foi uma teoria que fracassou. O secularismo, a secularização, né? Foi uma teoria que fracassou, mas ela foi muito bem sucedida numa subcultura. Eu já só tenho esse livro aqui, mas não tá não. Eu acho que é alguns artigos, artigo que está na internet, inclusive, dele. Eu acho que é mais pensamentos sobre religião e ciência, eu acho. Esse artigo específico que eu estou falando. E aí ele fala o seguinte, que fracassou a secularização, mas dentro da academia ela obteve sucesso. Ela foi bem sucedida. Ela criou
um grupo de pessoas que realmente acredita que não se pode falar em Deus. Não é nem que Deus não exista, a priori. Mas que dentro de um sistema acadêmico você não pode falar em Deus. O que é absurdo, né? É uma coisa estranha, viu? A faculdade de Oxford, Yale e tantos outros que foram berço em si cristão, são reprodutores, infelizmente, do ceticismo, materialismo crônico, a teologia alemã, os teólogos liberais, tudo depois do iluminismo. Durante o século XIX e XX, houve uma reação muito forte ao domínio social da igreja. Por isso que depois do iluminismo, e dentro das academias, as igrejas dominavam. A maioria dos acadêmicos eram religiosos. As pessoas que, até bem pouco tempo atrás, as pessoas que mais estudavam dentro da sociedade eram padres, eram pastores, eram pessoas que eram ligadas diretamente ao religioso. Então, aí, hoje em dia, a academia criou essa dicotomia. Quer dizer, aqueles 2 livros que eu te falei, eles criaram essa dicotomia ainda no século XIX, e durante todo o século XX, ela formou essa nova turma, que acredita que isso existe. Então, que você não pode falar em Deus, ou que você não pode... Existe, inclusive, eu falo até de um sistema que impede você de falar algumas coisas. Dentro da academia, você não pode falar nem que as coisas foram planejadas. Planejadas. Porque sabe? subentende alguém que planejou. Né? Sabe que eu escrevi agora recentemente, eu mandei um artigo para uma revista Qualizar. Dentro da academia é o top das revistas científicas, né? Você mandar para um Qualizar. E aí eu escrevi um artigo assim muito legal, cara, a respeito da origem dos ensinos sagrados. Tanto no cristianismo como em outras tradições religiosas. Certo. E aí eu concluí que aquilo eram ensinos tão altos, coisas tão bonitas, que a fonte desses ensinos só podia ser divina ou, no mínimo, sobrenatural. Sobrenatural. Né? Também concordo. Aí os pareceristas adoraram. O primeiro parecerista não deu um pio, porque passa por revisão por pares, né? O primeiro parecerista não deu um pio. O segundo, rapaz, disse que não aceitava aquela conclusão de jeito nenhum. Que meu artigo estava legal, mas ele não aceitava aquela conclusão, que aquilo ali eu tinha que mudar. Aí eu coloquei assim: a origem desses ensinos é uma questão que permanece em aberto na ciência, mas que já demonstrou ser muito complexa. Tão complexa que talvez o naturalismo metodológico não possa respondê-la satisfatoriamente. Eita! Aí mandei pro cara e mandei de volta lá e disseram: oxe, tá ótimo, pode passar aí, pode publicar. Tá vendo? Como uma coisinha. Isso é uma forma de driblar o sistema de controle de discurso. Controle de discurso. Entendeu? Eu vou falar disso na terceira parte do meu livro. De que mesmo que as pessoas percebam que o darwinismo está errado, elas vão impedir que discursos que contrariam o darwinismo se espalhem pela sociedade. Você impede isso. E como é que você impede isso? Você não permite que publique artigo científico, que não diga coisas que o darwinismo diz. Você impede que as pessoas falem de algumas palavras. Você não pode falar a palavra criador, você não pode falar a palavra planejamento, você não pode falar a palavra designer. Tá vendo? É um controle mesmo. Você vai tentar, o sistema de controle vai tentar tirar o peso do seu discurso. Isso é uma coisa que é chamada de rarefação. Rarefação na física é tirar o peso de alguma coisa. Aí o que é que acontece? Se você for defender, por exemplo, que o universo for criado, você ou eu, ele vai dizer que a gente só está defendendo isso porque a gente está querendo defender nossa religião. Já vai apelar para o fato de fé, né? Exato. Vai querer levar novamente a um conversa pro lado salto, eu esqueci o termozinho que se especifica. Salto antológico, salto ideológico, né? Você acredita em si que o mundo, o sistema de fato, está evoluindo ou está regredindo? A entropia é um fato, na sua visão? Olha, eu analisei isso do ponto de vista genético.